Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo de sábado, aquele dia que a gente fala sobre macroeconomia atrelado sempre à Bolsa de Valores e aos nossos investimentos. O vídeo de hoje, na verdade, é uma continuação do vídeo da semana passada. E o que eu achei na semana passada? A gente fez alguns estudos aqui com o PIB brasileiro, mostrando que o valor da Bolsa se movimenta de acordo com o PIB e até com uma correlação bastante grande, uma correlação que dificilmente a gente vê em muitos dos estudos. E aí eu vou mostrar para vocês por que eu acho que no futuro a gente não vai mais conseguir apenas ficar comprando ação e ela vai subir no longo prazo. Então curta já o vídeo, se inscreva ali no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, existe uma máxima no mercado, né, que fala que se você ficar comprando ações recorrentemente, ações boas, obviamente, você vai ganhar dinheiro no mercado de ações. E eu até concordo que isso no Brasil ainda vai funcionar, nos Estados Unidos ainda vai funcionar. O que eu quero mostrar nesse vídeo de hoje é que provavelmente nós vamos ser a última geração que vai ver isso funcionar. E aí, depois, no futuro, para você ganhar dinheiro no mercado de ações, e no futuro eu falo em 2050, em 2060, você precisaria fazer ou market timing ou stock picking. Quer dizer, ou comprar no momento certo para vender depois, ou se não, escolher boas ações para que elas subam, né? E vocês vão entender um pouquinho por que agora. Bom, esse aqui é o nosso estudo da semana passada, passando rapidinho aqui, a gente pegou o PIB, tá, do Brasil contra a variação do Ibovespa desde 1995. A gente chegou num gráfico aqui que quando a gente bota na regressão linear, deu um R quadrado de 0,78, uma correlação forte de 88,34%. Quando eu coloco na regressão polinomial de terceiro grau, a gente tem um R quadrado de 0,88, uma correlação maior ainda, de 93%, 94% aqui. E quando a gente pega o momento recente, a gente vê aqui uma correlação também bastante grande, inclusive na linear, de 0,89. E quando a gente projeta mais para frente o resultado da Bolsa, a gente chega nisso aqui também com uma correlação grande. No resultado da última semana, a gente mostrou que se aconteceu o que o Boletim Focus está prevendo, e aí o PIB em valores correntes, né? Eu não falei isso nesse vídeo. Eu estou falando de PIB em valores correntes, ok? Então, o PIB em valores correntes chegar em 7 trilhões e meio, a Bolsa deveria valer 110 mil pontos. Depois, em 2022, chegar a 7,9 trilhões, a Bolsa deveria chegar em 136 mil pontos. 2023, com os dados do Boletim Focus, o PIB em valores correntes chegaria a quase 8,5 trilhões e a Bolsa em 170 mil pontos. Até aqui, a gente já viu tudo na semana passada. O que eu quis mostrar na semana passada é que o PIB é um bom explicador, vamos dizer assim, é uma boa variável explicativa com relação à Bolsa. Então, quer dizer, se o PIB sobe, a gente tem Bolsa em alta. Se o PIB cai, a gente tem Bolsa em queda. Claro que a Bolsa é mais volátil, como a gente viu aqui nos pontos, e essa reta, ela passa ali no meio daqueles pontos da Bolsa. Bom, se o PIB explica bem a variação da Bolsa, a gente tem que entender o que faz o PIB crescer. E por que eu estou falando isso aqui? Porque hoje em dia você já olha em alguns mercados no mundo e você vê que tem alguns países, principalmente países muito desenvolvidos, que eles não conseguem mais crescer, né? Que você vai ver que a bolsa deles está mais ou menos estagnada. E quando eu falo estagnada, não é 5 anos, 10 anos, igual a bolsa brasileira ficou. Eu estou falando 20, 30 anos, por exemplo. Então, por exemplo, vamos olhar aqui o caso mais clássico, que é o caso do japonês. Você vai ver que teve realmente uma euforia aqui, lá na década de 90, chegou aqui a bater quase 40 mil pontos a bolsa japonesa. Falavam que o Japão seria o novo Estados Unidos, seria o novo, enfim, país que iria dominar o mundo. Logo depois da Guerra Fria iria acontecer isso, e aí teve uma queda aqui grande de expectativa, obviamente. Claro que aqui teve uma euforia, mas se você olhar mesmo depois aqui de parte dessa euforia, você vai ver que ele ainda está aqui em valores de 1992, por exemplo.
Tá? Então, ele está aqui nesses valores de 1992 até mais ou menos hoje. Então, as pessoas já estão há 30 anos na Bolsa Japonesa e não conseguem ganhar dinheiro se elas fizerem compras aleatórias, né? Se elas não escolherem boas ações. Claro que tiveram ações na Bolsa do Japão que subiram muito e outras que faliram nesse período. Se a gente pegar o índice da França, né, o CAC 40, a gente vai ver algo similar. A gente vai ver que ela atingiu aqui a máxima em julho de 2000, a gente teve outra máxima aqui em 2008, mas você vê que as máximas elas são cada vez menores. A máxima de 2019 é menor do que a máxima de 2008, que é menor do que essa máxima aqui. E as mínimas também são menores. O que a gente tem aqui? A gente tem que é uma bolsa que está buscando aqui ficar mais ou menos em torno desse valor realmente, entre 3.500 pontos e 5.500 pontos. Às vezes cai um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho. E como o PIB é um bom explicativo, assim, né? Ele explica bem essa questão da bolsa, vamos tentar ver como é que está o PIB desses dois países nesse período. E aí, quando a gente vem aqui para ver o PIB, olha o PIB francês, por exemplo. Quando a gente pega nos últimos anos, a gente vê que ele está mais ou menos parado, né? Ele está aqui, ó, desde 2008, mais ou menos, ele está parado. Claro que ele subiu aqui um pouco, mas bolsa não é apenas PIB, ele tem as variáveis de crescimento, tem também outras variáveis, né, que o mercado espera mais um lugar do que outro, enfim, mas o PIB explica bem. Então você vê que a França aqui está mais ou menos parada há 12 anos. Engatou aqui uma pequena alta nos últimos 4, 5 anos. A gente não sabe se isso aqui vai continuar subindo ou não, mas a gente vê que ela está mais ou menos parada. Aqui é o per capita, a gente já vai falar sobre isso. E aqui o Japão. O Japão, você vê por que ele está parado há 30 anos? Porque desde 95 ele está parado. Olha o PIB japonês aqui quando a gente pega em dólares, né? Ele está completamente parado aqui. Então, qual é a grande questão? A grande questão é, se no futuro o PIB do Brasil não subir, a Bolsa do Brasil não vai subir. Esse que é o grande recado que a gente tem para passar hoje. E aí, se o PIB, se a Bolsa não subir, né? No caso, a gente já está começando a ver isso quando a gente dolariza, porque em dólar o PIB do Brasil não está crescendo, e você vê que a Bolsa também não está crescendo, né? Você vai ver que a gente está bem abaixo daquele máximo de 2008, e se você pegar ao longo do tempo, você vai ver que a gente está mais ou menos igual. Então, o que movimenta o PIB? Isso aqui é a grande questão. O que faz o PIB crescer? O PIB ele tem, na ótica da demanda, 4 componentes que vão aparecer aqui. O primeiro deles é o consumo das famílias. Tá? Consumo das famílias. Vamos guardar. O segundo é gastos do governo. O terceiro deles é o investimento das empresas em bens de capital. Ou seja, investimento que a empresa faz em máquinas, equipamentos, novas fábricas, qualquer coisa que seja utilizada para gerar maiores lucros futuros. E o quarto é a balança comercial, que a gente vai desprezar por enquanto. E aí o que a gente tem? A gente tem que, lá no passado, como é que o governo, vamos começar pelos gastos do governo, ele fazia, por exemplo, uma guerra. Ele tinha que guardar dinheiro à vista, ele tinha que entesourar aquele dinheiro. Então você vê lá histórias como a do Robin Hood, que o xerife, ele tirava todo o dinheiro, por exemplo, da população quando estava às vésperas de uma guerra, porque o governo precisava ter muito dinheiro para poder fazer essa guerra. Por quê? Porque não existia crédito. Né? Hoje em dia existe o crédito. Então o governo ele pode antecipar alguns gastos futuros sem necessariamente aumentar a carga tributária. Só que isso tem um limite. Né? Por exemplo, no caso japonês que a gente viu aqui, a gente vê que esse limite está sendo bem esticado. Né? Se eu não me engano, hoje em dia a dívida japonesa já está em 250% PIB, porque a dívida vai aumentando e, como a gente viu, o PIB está constante. Então, isso em algum momento arrebenta, só que o pessoal está esperando arrebentar já há 15 anos e não arrebenta nunca. A dívida da Itália, que também não cresce, ou da França, também estão crescendo muito, a dos Estados Unidos e a do Brasil. A do Brasil também. Então, por enquanto, o que a gente está tendo? A gente está tendo gastos do governo, sim. Não por aumento de carga tributária, isso também, mas nos últimos 10 anos diminuiu muito esse aumento da carga tributária. Tá? Se você pegar da época do Vargas para cá, na época do Vargas a gente tinha 15% de carga tributária, hoje tem 30 e poucos por cento, e se mantém mais ou menos constante nos últimos 10 anos. Agora,
hoje o país, o Brasil, ele se endivida mais. Então, o gasto do governo ele consegue aumentar não por arrecadação, não por aumento da economia em si, mas sim porque tem um crédito maior. Quando a gente vai para consumo das famílias, a gente tem duas questões que são importantes. Uma delas é o crédito, que funciona igual ao do governo. Hoje as famílias são muito mais endividadas do que era 15 anos atrás, por exemplo. Né? Só você ver a quantidade de pessoas que se bancarizaram nesse período, inclusive os bancos digitais estão aí para bancarizar cada vez mais, então o Brasil ainda está muito incipiente nisso. O Brasil ainda tem como crescer, esticar essa corda bastante, por exemplo, ainda mais se continuar caindo os juros, mas também tem uma outra variável, que é o aumento da população. Então, quer dizer, no Brasil a gente tem um aumento da população, então mais pessoas consomem mais, né? Se a gente mantiver a média de consumo por pessoa, mais pessoas vão consumir mais. E aí o PIB, ele é dividido em três partes, né? Nessa parte de consumo, a gente tem a parte da produtividade, a gente tem a parte do aumento de população, quanto mais gente consumindo, e a gente tem a parte do crédito. Tá? Se a gente voltar lá na Revolução Industrial, 1780, na Inglaterra, por exemplo, que a gente tinha uma taxa de natalidade bastante grande, a gente tinha muitas pessoas indo para as fábricas, quer dizer, uma produtividade crescendo cada vez mais, é muito provável que a gente visse, se ainda tivessem dados daquele período, PIBs lá da ordem de 20% ao ano, 25%, talvez até 30% ao ano. A gente tinha produtividade muito grande. Tá? Esse livro aqui do Jeremy Siegel, Investindo em Ações no Longo Prazo, ele mostra que a produtividade naquela primeira parte, no primeiro século, na primeira metade do século passado, de 1900 a 1950, a produtividade era maior do que de 1951 a 2000. Ele explica aqui tudo isso e a produtividade vem caindo no mundo. Então, quer dizer, se o PIB depende de aumento da população, de produtividade e de crédito, e a gente tem uma produtividade em queda, população no Brasil ainda em alta, nos Estados Unidos ainda em alta, mas na Europa toda em queda e no Japão em queda. Né? A gente tem cada vez menos pessoas. Tanto que quando a gente pega o PIB per capita, a gente vai ver que tanto na França quanto no Japão sobem. Então, se a gente tem esses dois, o que está trazendo o PIB ainda para cima? Por que as bolsas do mundo todo não despencaram, por exemplo? Porque a gente ainda tem crédito. E por que a gente tem crédito? Por causa dos juros. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no PIB per capita desses países aqui. Eu acho que eu separei o da França aqui. Olha só como é diferente o gráfico. Ó. Enquanto o PIB normal da França estava mais ou menos parado desde 2008 e estava crescendo nos últimos 4 anos, quando a gente vê aqui o PIB per capita, ó, ele está crescendo aqui. Ó. Era 40 mil dólares. Provavelmente esses 40 mil devem ser 40 mil dólares. 40 mil dólares agora está quase 45 mil dólares. Então, isso aqui está subindo. Né? Mas como a gente tem uma redução da população, a gente vê que o PIB não cresceu tanto. Então, o que acontece com as ações? As ações ficam paradas. E por que eu estou fazendo esse vídeo todo? Porque imagina que lá em 2050, 2060, o Brasil chega a 260 milhões de pessoas e ele para de crescer. O Brasil já fez tudo o que precisa com relação à desburocratização e agora ele para de crescer a população e a produtividade ela fica estagnada. Tá? Não existe aumento mais de crédito, as famílias já estão endividadas, o governo já está muito endividado. E aí o que a gente tem? A gente tem um país que provavelmente deve ficar parado, uma bolsa que deve ficar parada. Então, se você pegar e comprar ativos, né, por 30 anos, por exemplo, não significa que você vai ganhar dinheiro na bolsa, né, de 2060 a 2090, por exemplo. Então, isso é normal, isso acontece no Japão. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com renda fixa. Né? As pessoas imaginavam que se elas, depois da Segunda Guerra Mundial, investissem em títulos de renda fixa dos Estados Unidos, elas iriam poder se aposentar e no final desse período todo o que a gente viu foi que a inflação corroeu todos os ganhos da renda fixa e a pessoa lá na frente, ela conseguia ter um valor que era 1/4, por exemplo, do salário dela. Então, isso aconteceu com a renda fixa nos Estados Unidos, lá na década de 40 até a década de 70, por exemplo, ainda mais porque na década de 70 teve as crises do petróleo, e isso deve acontecer na Bolsa também. Então, cada vez mais vai ser importante você, sim, se preocupar com as ações que você está comprando, e com o preço que você está pagando. Porque o PIB explica bem
o movimento da Bolsa. Se no futuro o PIB parar de explicar o movimento da Bolsa, a gente teria que refazer esse vídeo. Se no futuro a população começar a crescer, a gente teria que refazer esse vídeo. Se no futuro a gente tiver de novo uma explosão de produtividade porque mudou o meio de produção, inventaram alguma coisa que seja mais produtiva ou mais rentável do que o capitalismo, a gente vai ter que mudar esse vídeo. Mas o que a gente vê hoje com relação ao que o mundo sabe é exatamente isso que eu falei, que a nossa geração provavelmente vai ser a última que vai poder enriquecer apenas investindo em bolsa de valores, apenas esperando a ação crescer no longo prazo, apenas pegando dividendos e reinvestindo. Abraços aí a todos, não deixem de curtir aí o nosso vídeo, se inscrever também no nosso canal e ver todo o nosso material que está aqui na descrição do vídeo. A gente tem o site gratuito, tem o site pago, mesmo no site pago tem 2 carteiras que são gratuitas também, então clica ali embaixo e dê uma olhada porque você não vai se arrepender. Abraço a todos, bom final de semana para vocês e bons investimentos. Tchau, tchau.